Nós vamos falar agora sobre o DIU e sobre a minha experiência pessoal. Para começar, existem vários tipos de DIU, tá? Vou me apegar aqui para diferenciar os tipos principais, que é o DIU Mirena, ou DIU hormonal, e o DIU de cobre, ou não hormonal. E dentro desse não hormonal, uma variação do DIU de cobre é o DIU de cobre mais prata. Qual que é a diferença desses dois DIUs? É que um tem só cobre e o outro tem cobre e mais prata, e por isso ele promete entregar menos efeitos colaterais, que seriam um aumento de fluxo menstrual e cólicas. 5 meses após o parto do meu primeiro filho, Arthur, eu coloquei o DIU Mirena, mas no meu primeiro ciclo menstrual, ele saiu. Não sei explicar o que aconteceu, até hoje é uma incógnita, mas enfim, meu corpo expulsou o DIU, não doeu pra colocar. Eu tive sim um incômodo, tá? Não foi uma dor muito forte, super tolerável. Eu lembro que quando eu fui colocar, a médica me deu um remedinho pra eu ficar meio grogue, assim. Então eu coloquei o DIU e aí foi tranquilo, mas esse primeiro ciclo, ele saiu. Então eu quase não tive nenhuma experiência com ele. E aí, como eu perdi esse DIU, falei, não quero colocar ele de novo, não. Eu acho que já não deu certo. Então, eu vou experimentar o DIU de cobre mais prata, porque eu fiquei animada com essa questão de ter menos efeitos colaterais. E eu também não tava querendo usar hormônio nenhum. Achei que foi bom ter perdido esse Mirena. Falei, vou seguir ali na ideia do sem hormônios. Então, fiquei mais tranquila. Coloquei o DIU de cobre mais prata. Mesma coisa, gente. Coloquei em consultório. Foi tranquilo, não doeu muito, não incomodou muito. Eu lembro que eu senti uma dor forte, mas bem rapidinho, assim, de coisa de 2 segundos e passou. E eu já tava com o DIU. E eu usei ele por cerca de 4 anos, então ele tava quase vencendo. Porque esse DIU, ele dura 5 anos, ao contrário do de cobre, que dura 10 anos, e o Mirena são 5 anos também. E a única coisa que eu observei de mudança no meu ciclo menstrual foi que a quantidade de dias aumentou. Aumentou um dia. Então, assim, eu acho que foi tranquilo, tá? Não foi uma coisa que me incomodou, não. E não foi nem a quantidade de fluxo menstrual. Foi que ficou meio arrastada, sabe? Foi uma menstruação que ficou mais arrastada. Então, ela ficou com um diazinho a mais ali. Mas também nunca fui de sentir cólicas, tá? Por isso que, importante avaliação individualizada. Então, no meu caso, no meu corpo, foi assim que funcionou. Eu não tive cólicas, não tive aumento de fluxo menstrual. E foi bem tranquilo. Eu só tirei mesmo porque eu resolvi ter o Davi e logo ele iria vencer. Então, como eu dei muito certo com esse método, eu já tinha certeza que quando eu pudesse ali, eu colocaria novamente no pós-parto. E aí, com 50 e poucos dias pós-parto, eu coloquei novamente o DIU de cobre mais prata. Coloquei com a minha médica, que vocês já sabem que me acompanhou, né? Antes, durante e depois da gestação, ela continua sendo a minha médica. Coloquei novamente o DIU de cobre mais prata e com ela eu não senti praticamente dor nenhuma. Eu senti um incômodo para colocar. Não tomei medicação nenhuma. Foi feita em consultório também, sem nenhum tipo de anestesia nem nada. E foi bem tranquilo, tá? E depois que eu coloquei, a única coisa que eu tive foi um sangramento por alguns dias. Se eu não me engano, foram 3 dias ou 4 dias com um sangramento leve, também nada demais. Não tive cólicas. Fiquei meio desconfortável ali no primeiro dia, mas eu nem posso chamar isso de cólica pra mim, tá? Então foi super tranquilo. Agora é como se eu não tivesse usando nada. Tô muito de boa. Daqui a alguns dias, então com 15 dias, ela pediu pra eu retornar pra fazer o exame na ecografia pra ver se ele continua bem posicionado, mas ela já fez a ecografia ali no momento da colocação e viu que tava certinho. Então tá tudo certo.